Episódio 2 da segunda temporada de Demon Slayer. E eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Rengoku. Que a gente já viu tudo isso, né? O primeiro episódio foi um filler de luxo. Tá aí o review pra vocês assistirem. E nesse episódio, apesar da gente ver um baita de um reaproveitamento das cenas do filme, né? Afinal, como o Michi da Sakuga diz, não existe vaca leiteira mais judiada que Demon Slayer nas mãos da Ufotable. A gente tem um baita episódio. Vocês sabem o que é Parallax? Alguns de vocês devem saber. Mas aí pra galera que não sabe, é quando você brinca com camadas numa animação 2D e dá um volume a ela, né? Então, aqui nesse episódio, né, e durante toda a primeira temporada, o filme, esse episódio filler, mas é uma coisa que eu queria muito comentar. Sempre tem algo a adicionar, né, na animação, no aspecto geral da animação da Ufotable, né? É que a maneira como eles fazem a transição do 2D pro 3D parece um Parallax de tão suave o negócio, velho. Como eu queria ver o One Piece com esse nível de animação, né? Porque são aqueles comentários também, né, chovendo no molhado. Mas a gente sabe que Demon Slayer não é narrativamente um grande shonen. O grande mérito pelo sucesso, por Demon Slayer ter levantado 1 trilhão de ienes só em 2020, vocês sabiam dessa? É por conta dessa animação do estúdio Ufotable, né? Gente, absurdo, baita episódio, narrativamente ele também é muito interessante pra gente falar, né, sobre alguém que vive dentro de um sonho e o que é a realidade, né? Confrontar esses dois estados. Ó, vamos lá, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações. E vamos lá, lembrando que teremos uma etapa com informações técnicas cedidas pelo Michi da Sakuga Brasil. Muito obrigado, Michi, pelo teu tempo, pela tua paciência e obrigado também a Sakuga Brasil, de uma maneira geral, né, por ceder o Michi aqui e a gente ter essa contribuição, porque a gente comenta, no caso eu comento mais os aspectos narrativos, né, mensagens da obra e sempre tive um interesse nesse aspecto técnico e o Michi vem para somar muito nos nossos vídeos, né? A gente tá nessa parceria com One Piece e agora com Demon Slayer também. Então, gente, a gente vê a chegada, né, do grupo do Tanjiro no trem e o grande destaque vai para o Inosuke, batendo nos vidros, ele tá loucão de estar dentro do seu mestre, porque ele vê o trem como uma criatura, né? E posteriormente a gente vê que o Inosuke tava certo nesse caso específico, porque o trem infinito é o trem demoníaco, é uma criatura, ele é o Enmo, né? E o Zenitsu também fica com muito medo, o Zenitsu irritante, como sempre. Dois destaques aqui para esse episódio, porque a gente tem abertura e encerramento e me empolgou muito, galera, o nível da animação, as músicas. Na abertura, muito feliz eles terem continuado com a Lisa ou Liza, eu não sei como se pronuncia o nome da cantora, de Gurenge, né, da primeira abertura. E eu acho legal porque mantém uma identidade, né, uma identidade sonora em Demon Slayer, em Kimetsu no Yaiba. Então é como se a gente tem umas 23 aberturas de One Piece, né, já que a gente tava falando de One Piece antes, mas é tipo você manter o Hiroshi Kitadani sempre. E vocês podem ver que quando tem um hype maior, chamam o Hiroshi Kitadani de novo, não é não? Que agora ele já cantou We Are, né, a primeira, We Can, We Go, agora o Over the Top. Se bem que já acabou o Over the Top, né? Nem sei como é que tá os negócios. Mas enfim, é muito legal que a gente vê o encontro, né, dos juniores com o Rengoku sempre empolgado, né? Ele sempre tá colocando toda a sua energia em cada atitude. Isso não significa que ele não saiba economizar energia, é porque ele é um cara intenso, né? De acordo com o contexto da vida dele. É bem legal que na abertura a gente vê o Rengoku ensinando uns truques pro seu irmão, né, durante o treinamento. Ele olha pra trás, tá lá o seu pai depressivo por conta da perda da sua mulher, o amor da sua vida, né? Então o contexto do Rengoku é muito interessante, né? Como é que ele encara as coisas, né? Por isso que torna ele um personagem interessante. E é legal que o Tanjiro, além de ter sido designado para essa missão ao lado do Inosuke e do Zenitsu, né, vamos pro trem, ele também estava bastante curioso sobre essa história
Baixou o Cebolinha aqui. Essa história da dança da Kagura, né? Não é a dança das cadeiras. Do pai dele, que, pô, enfermo, doentinho, frágil, e mandando lá aquela dança no festival. Então, tipo, o que é isso, né? Tem algo a ver com a respiração das chamas. O Rengoku até diria pro Tanjiro, mas ele não sabe de nada. E o Rengoku é um cara bom. Ele realmente diria, ele revelaria as coisas pro Tanjiro. Mas o que o Rengoku tem a dizer sobre, né, as principais respirações e suas ramificações. É muito massa que a gente vê que tem as respirações mais fortes, né? Que são as elementais, vamos dizer assim, a da água, a das chamas. E aí tem as subdivisões. Por exemplo, tem a respiração do vento, que é a do Sanemi. E aí a gente sabe que tem a respiração da névoa também, que é originada a partir da respiração do vento, né? A respiração do vento é do Sanemi, como eu disse anteriormente, é da névoa do Tokito, ambos pilares, né? Mas isso também não significa que o Tokito é mais fraco que o Sanemi. São coisas que vai ser bem interessante da gente debater no andar da carruagem ou no andar do trem. E aí que aparecem os demônios em questão. E é muito interessante que a gente vê um showcase do Rengoku, né? Ele detona esses dois demônios. Ele já tinha detonado um outro no episódio filler, então tipo, 3 demônios eu acho que resolvia a parada. Mas a parada principal é o Enmo, né? Que tá fazendo uma promessa com integrantes dessa viagem do trem infinito. O cara que recolhe os bilhetes, umas crianças que estão lá, que perderam entes queridos, né? E eles recebem uma proposta. Faz essa galera dormir, mata essa galera durante o sonho, que o Enmo, que tem esse poder de fazer adormecer e criar esses sonhos lúcidos, ele vai dar sonhos lúcidos para essa galera ao lado dos seus entes queridos. E é muito forte quando a gente vê o Tanjiro na neve se deparando com seus irmãos e posteriormente com o resto da sua família. Caramba, tá todo mundo vivo. O Tanjiro que tava meio agoniado, se percebendo, pô, eu tava no trem, como é que eu tô aqui agora? É uma armadilha? E aí ele se entrega a essa ilusão, né? E vocês viram que na capa eu taquei um Belchior, assim, porque tem uma frase muito icônica da música dele, Como Nossos Pais. O CD inteiro, Alucinação, galera, da década de 70, escutem. É uma das obras mais incríveis do Brasil em questão de música. E essa frase é muito forte, né? Viver é melhor que sonhar. E é isso que os personagens de Demon Slayer precisam fazer. Eles precisam sair desse sonho tão perfeito para viver. Porque por mais que a realidade seja dura, é a realidade, né? Enquanto você estiver vivo, as coisas podem se transformar. Então, são mensagens assim, muito fortes dentro de um tema clichê. Porque a gente vê em anime e mangá, né, que essa coisa da ilusão é muito um clichêzão. Toda obra usa uma hora ou outra, até o One Piece tem esse tipo de coisa. Mas aqui em Demon Slayer é de uma maneira muito forte, né? E aí a gente também fica imaginando como é que deve ser o sonho do Rengoku. É com seu pai? É com seu irmão? O do Inosuke, será que vai revelar algo do passado dele? Porque o Zenitsu já tem umas coisas meio reveladas, né? Do mestre dele, pá. E aí a gente fica curioso pra saber como é que vão ser os outros sonhos. E ainda tem a Nezuko na caixinha, né? E aí a gente precisa se ligar que ela não foi conectada a nenhum fio. Então a Nezuko pode ser uma esperança aí. Então o episódio ele chega até esse ponto, o Enmo tá com o controle de tudo, o Enmo que agora é lua inferior número 1, né? E tá querendo pegar o posto de lua superior número 6. Então veja, né, que tem um escalation muito legal em Demon Slayer. Na primeira temporada foi enfrentado, né, um demônio que ele já foi um lua inferior, mas aí ele foi expulso. Então o que Enmo tá querendo fazer é expulsar um lua superior. E aí você já fica naquela, né? Caramba, Enmo, por mais que tenha no seu olho, né, o kanji do lua inferior número 1, tá aí, né, na luta para ser um superior. Então é um inimigo muito tenso e a coisa vai só na crescente nesse arco, né? Agora vamos ao áudio do Mitch e as considerações técnicas sobre esse episódio 2 do Trem Infinito. E aí, pessoal do All Blue, aqui quem fala é o Nomichi da Sakuga Brasil, e eu tô aqui hoje para poder fazer alguns comentários técnicos sobre o episódio 2 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada. Foi um episódio que, para quem assistiu o filme,
com certeza notou alguma similaridade, até porque tem cenas do filme nesse episódio em si, né? Praticamente tudo se repetiu lá do filme nesse episódio. Como eu falei no vídeo anterior do Matheus, muito provavelmente eles vão se aproveitar das cenas do filme, dando apenas mais polidez ou fazendo correções que sejam necessárias, então eles não devem fugir muito disso. Eu já vou falar mais da animação lá pra frente, mas vamos focar agora em falar do storyboard em si, que foi um storyboard que permitiu que o episódio fosse bastante cinematográfico, apesar de, sim, ser um conteúdo de filme, né, eu sei, mas o storyboard foi bastante cinematográfico. O storyboard do Takahiro Miura, que é um artista bastante experiente dentro do estúdio Ufotable, que ele é o diretor de Fate, Unlimited Blade Works, que é um Fate bastante famoso até, além de também ter sido o diretor do Emiya-san, que é um spin-off de Fate. Então ele tem bastante experiência dentro do estúdio em si, e nesse episódio ele conseguiu demonstrar isso. E de onde vem essa cinematografia? Bom, é um episódio que ele se aproveita muito de técnicas de câmera, como é o caso do zoom out e do zoom in, que, explicando resumidamente, o zoom out seria aquele tipo de zoom que ele dá um afastamento, e o zoom in é aquele tipo de zoom que ele dá um foco em algo. Isso pode ser observado durante todo o episódio, e isso também acabou valorizando bastante o espaço negativo do episódio. O espaço negativo seria os espaços onde os personagens não estão, que seriam os planos mais abertos. Esse episódio tem bastante planos abertos, que dão foco nos cenários e nos componentes dos cenários, que em grande parte estão em 3D. A Ufotable é bastante competente nesse quesito de computação gráfica, e eles têm uma composição visual forte o suficiente para lidar com isso. Eles têm um trabalho de embelezamento digital gigantesco. Se vocês viram algum outro anime da Ufotable, isso fica óbvio. Eles têm até mesmo a mesma cara, né, às vezes, porque eles têm essa característica de embelezamento digital, e eles conseguem lidar com isso muito bem. Eles conseguem também criar um fotorrealismo através disso, que talvez seja o objetivo deles. Mas, no geral, foi um episódio bastante interessante nesse aspecto. O storyboard, ele realmente foi bastante cinematográfico. Ele permitiu que todo o contexto ali dos acontecimentos fosse interessante para o telespectador e bastante dinâmico também. Os personagens, os designs deles vão se manter consistentes, se manteram muito consistentes nesse episódio. Não é uma característica de animes da Ufotable ter designs que não são inconsistentes no sentido de ter muita deformação, que é um dos princípios da animação em si, mas a gente não acaba vendo muito disso. Um estúdio que também acaba lidando muito com isso é a Kyoto Animation, que são dois estúdios que, se você for notar, os animes normalmente não têm característica dos animadores inseridas de maneira muito viva nas animações. Os personagens estão sempre no mesmo model padrão dos designs, então isso é algo que a gente acaba observando. Esse episódio, ele teve bastante consistência nesse aspecto, e isso foi bastante legal, porque isso é um dos pontos que chama a atenção em Kimetsu no Yaiba, o design dos personagens e tudo mais, a estética deles. E em questão de animação, como eu disse, tem cenas lá do filme, e a que mais chamou a atenção com certeza foi a do Makoto Nakamura, que é a primeira cena onde o Rengoku corta o primeiro Oni que aparece, né? Uma cena bastante interessante, tem ótimos efeitos de fogo ali, apesar de ter compensação gráfica no meio, é uma integração muito boa do 2D com 3D. Também tem bons efeitos de vento ali, né? Quando ele tá se preparando pra atacar e tudo mais. É uma cena que ela acaba se beneficiando muito do storyboard, porque tem todo aquele lance de zoom out, zoom in, e também tem um slow motion muito interessante ali, o ritmo da animação, o ritmo da ação é bastante interessante, e também é bastante dinâmico. Como eu disse, tem um zoom out ali muito bacana, quando o Rengoku ele corta, e tem todo o slow motion pra dar um impacto, a câmera ela se afasta e vai pro fim do vagão, onde temos uma visão mais ampla, né, de baixo pra cima do Tanjiro e do Zenitsu. Então, parece até mesmo que mudou o enquadramento, mas não mudou, é um plano sequência ali, é um plano que não tem um corte em si, ele tá seguindo o fluxo, então é um corte que é bastante interessante. A gente também teve a participação de outros animadores, como é o caso do Ryu Taura, que animou aquela cena do Tanjiro encontrando a família, que é uma cena com uma animação de atuação muito boa dos personagens. Outra cena que se destaca é a cena que provavelmente foi animada por Mitsuru Obunai, que é a cena do Inosuke atacando um dos Onis, né? Que ele tem uma troca de golpes com o Oni. E também a gente tem as cenas da abertura, porque a abertura tem cenas inéditas. É uma abertura que provavelmente deve mudar quando começar o outro arco do Distrito Vermelho. Mesma coisa para o encerramento. Mas ficando na abertura, é uma abertura muito boa em questão de animação. Tem ótimas cenas animadas ali. Em destaque para a cena do Nozumo Abe, que é um dos principais animadores de Kimetsu no Yaiba e do estúdio Ufotable no geral, que é a cena do Rengoku lutando contra um dos Luas superiores. Então é muito bacana ver isso. É uma ótima cena mesmo. Se essa abertura, que não deve durar tanto, já teve uma série de sequências tão boas, a segunda abertura, que deve vir por aí com certeza, provavelmente também vai ter um nível semelhante a isso. Então esses são os pontos que eu queria destacar desse episódio. Como eu disse, foi um episódio muito bom.
em aspectos relacionados à animação, storyboard, em direção também. Ele não foi dirigido pelo Takahiro Miura, que foi o responsável pelo storyboard, ele foi dirigido pelo Toshiyuki Shirai, que conseguiu adaptar muito bem esse storyboard do Miura para as telas. Então, no geral, foi um episódio bastante consistente, um episódio bom em todos os aspectos, né? Ele se reaproveitou das sakugas do filme e de algumas cenas também, então isso deve se repetir até o fim do arco do trem, mas claro, deve ter conteúdo extra sim, assim como foi no primeiro episódio. O que mais me chamou a atenção nos comentários do Mitch é essa parada que ele diz sobre teve muito plano aberto, e isso é muito louco, porque a gente tá num espaço bem fechadinho, que é um trem. Então vejam a criatividade, né? Num espaço tão fechado, em que a gente já imagina um trem, estão nos vagões, vão ter muito plano fechado, e a Ufotable manda um monte de plano aberto, né? Outra coisa que o Nomichi diz sobre o fotorrealismo, né? E eu percebo a Ufotable flertando, não agora, tá? Mas desde a primeira temporada, e assim, no padrão de qualidade do estúdio, flertando com animações nível Your Name, saca? Então, promessa pro futuro. Daqui, sei lá, 5, 10 anos a Ufotable tá fazendo uns anime nesse nível, né? Porque já é grandioso e pode melhorar quando a gente vê essas nuances, né? O trem no plano aberto, a graminha balançando com a passagem do trem. Pô, muito interessante, valeu Mitch. Galera, comenta e se liga que hoje ainda vem vídeo review de mangá, My Hero Academia e Black Clover, os capítulos mais atuais. Até lá!